turma, professor Samuel Doria, mais uma vez, falando de matemática com vocês. Chegamos em nossa 8ª aula, pois é 2 meses de aula online. É um prazer imenso estar conduzindo vocês durante esse período. É um prazer estarmos estudando mesmo à distância, mas é um prazer estar compartilhando com vocês o meu aprendizado, né? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho durante esse período que estamos estudando e que você continue estudando conosco até voltarmos às nossas aulas presenciais. Obrigado por vocês nos acompanharem, obrigado por vocês compartilharem, curtirem, comentarem as nossas aulas. Obrigado também por abraçarem todos os desafios propostos, por estarem solucionando os problemas propostos lá no formulário. E aí, vamos iniciar a nossa aula de hoje? Então, lembrando que o nosso componente curricular é matemática e que essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 9º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós iremos falar ainda de radicais. Nessa aula de hoje, nós iremos explorar algumas habilidades envolvendo radicais. Já vimos a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão de radicais. Agora nós vamos ver algumas habilidades úteis, necessárias para que nós possamos operar com radicais. O objetivo dessa aula é resolver e elaborar problemas que envolvam números reais. Lembre, estamos falando dos números reais. Antes de iniciar nossa aula, nós precisamos solucionar um problema proposto na aula anterior. Esse é o problema proposto na aula 7, a primeira questão. E aí a primeira questão diz: Pedrinho, ao chegar na sala de aula, encontrou o problema abaixo exposto no quadro. Resolva também esse problema. Será qual foi o problema que Pedrinho encontrou? E aí, você solucionou o problema que Pedrinho encontrou? Vamos ver? Então o problema é: determine a área do triângulo abaixo usando a fórmula a base vezes a altura dividido por 2. Lembre, essa é a fórmula que nós usamos para calcular a área de um triângulo, base vezes a altura dividido por 2. A base é esse segmento de medida aqui, a altura é esse. Por que nós dizemos que aqui é a altura? A altura é um segmento de medida que une um vértice ao seu lado oposto e dando origem nesse lado oposto a um ângulo reto. Então está aqui o ângulo reto. Ele está dizendo que a altura desse triângulo mede 2 raiz de 4 e que a base desse triângulo mede 3 raiz de 9. Olha, estamos trabalhando com radicais. Se nós temos uma expressão algébrica que nos permite calcular a área desse triângulo, nós vamos usar essa expressão algébrica. E aí fica. E aí vamos solucionar. 2 raiz de 4 multiplicado por 3 raiz de 9 dividido por 2. Olha, essa é uma expressão que aparentemente pode apresentar um nível de dificuldade, mas se nós analisarmos, não. Por quê? Porque 4 tem raiz quadrada exata, 9 também tem raiz quadrada exata. Portanto, eu vou conservar o coeficiente, o 2, extrair a raiz de 4, que é 2, multiplicado, conservar também o coeficiente 3, extrair a raiz de 9, que é 3, e dividir por 2. Olha, 2 vezes 2 é 4, multiplicado por 3 vezes 3 é 9, dividido por 2. 4 vezes 9 é 36, e 36 dividido por 2 é 18. Portanto, olha o que nós estamos dizendo, que a área desse triângulo mede 18. Então, se o problema não deu metro nem centímetro, nós podemos dizer que é 18. Se ele deu metro, 18 metros. Se ele deu centímetro, 18 centímetros. Então, gente, aparentemente, nós tínhamos problema com radicais. Só que, por ser números quadrados perfeitos, por terem raiz quadrada exata, aí nós solucionamos de forma eficaz. E aí, compreendeu a resolução desse problema? Foi assim que você solucionou? Foi 18 que você encontrou como a área desse triângulo? Vamos continuar? Então, nós iremos iniciar simplificando radicais. Vocês irão ver agora quais habilidades nós podemos usar para simplificar alguns radicais quando necessário ou quando for mais fácil trabalhar de forma simplificada. Olha, então eu tenho a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado vezes 7. Ou seja, dentro do radical, os radicandos, além de estarem se multiplicando, eu tenho um radicando com expoente 2 e um radicando com expoente 1.
O que é que eu posso fazer se for necessário? Então eu posso primeiro explorar uma habilidade já vista. Então eu tenho aqui o radical de um produto. Eu posso escrever como produto entre os radicais. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo, aqui é 5 elevado a 2, que pode ser raiz de 25. 5 ao quadrado é 25. Mas se você não quiser explorar essa habilidade, nós podemos explorar a seguinte habilidade. O expoente do radicando sendo igual ao índice, eu posso cortar tanto o expoente do radicando quanto o índice. Isso a gente corta porque a gente usa a habilidade da divisão. Então, olhe, deixa de existir o radical e o expoente do radicando. Fico só com 5. Vezes a raiz de 7. O que foi que nós fizemos aqui? Simplificamos. Nós falamos que escrever a raiz quadrada de 5 ao quadrado multiplicado por 7 é a mesma coisa que escrever 5 vezes a raiz de 7. Então, nós vimos duas maneiras de chegar até esse resultado. Nós também podemos explorar de outra forma. E aqui agora nós já temos a raiz cúbica de 2 multiplicado por 3 elevado ao cubo multiplicado por 7 elevado ao cubo. O que é que nós vamos entender aqui de forma prática e rápida? Nós vamos entender o seguinte: o 3 tem expoente 3, que é igual ao índice. O 7 tem expoente 3, que é igual ao índice. Se eles têm expoentes iguais ao índice, eles podem deixar de ser um fator interno e passar a ser um fator externo. Ou seja, eu posso retirar tanto o 3 quanto o 7 do radical e eles passam a ser coeficientes. Eles saem se multiplicando. Estavam se multiplicando e continuam se multiplicando. Então aqui eu tenho agora 3 vezes 7, que é 21, raiz cúbica de 2. E você pode estar se perguntando, e por que o 2 não saiu? Porque o expoente do 2 é 1. Para ele sair, ele precisa apresentar o expoente igual ao índice. Você viu que aqui o expoente do radicando era igual ao índice. Aí deixou de existir o índice e o expoente do radicando. Ficamos apenas com 5. Aqui o 3 e o 7 têm expoente igual ao índice, retiramos. Ele era fator interno, passou a ser fator externo. E aí agora ficamos com 21 raiz cúbica de 2. Isso é simplificar. Simplificar é escrever de uma forma menor, mais simples, mas que os resultados não se alterem. Nas habilidades anteriores, nós estávamos tirando um fator interno, colocando externo. Agora vamos fazer o contrário. Pegar um fator externo, colocar ele em interno. Então, eu tenho 2 raiz de 3. O 2 é o coeficiente. Por algum motivo, durante a operação, você precisa pegar esse 2 e tornar ele um fator interno. Você pode. Por que você pode? Você vai adotar o índice que está aqui quando colocar ele aqui dentro. Olha, então o 2 que estava fora como fator externo, eu coloquei ele aqui dentro, ele passou a ser fator externo. Mas com uma condição. Ele agora veio com o expoente 2. Mas e o expoente só pode ser 2? Não. É assim. O índice que apresentar aqui é o índice que você vai adotar quando colocar ele aqui dentro. E ele entra multiplicando o radicando já existente ali. Então isso é pegar um fator externo e tornar interno em um radical. Agora nós iremos aprender como reduzir 2 ou mais radicais ao mesmo índice. Então vocês sabem que para multiplicar ou dividir radicais, eles precisam ter índices iguais. Portanto, se eles não apresentarem índices iguais, você pode reduzir aos mesmos índices. Vamos ver? Então, considere os radicais. Eu tenho a raiz cúbica de 7 ao quadrado e tenho a raiz quarta de 6 ao cubo. Eu preciso escrever esses dois radicais com índices iguais. Aqui tem 3 e aqui tem 4. Eu preciso que eles sejam iguais. Vamos ver quais habilidades nós vamos usar para escrever os índices iguais. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar esse índice 3 por 4, esse índice 4 por 3. Por que eu estou multiplicando um por 3 e outro por 4? Porque o meu objetivo é que ambos sejam 12. Então, 3 multiplicado por 4 vai resultar 12 e 4 multiplicado por 3 vai resultar 12. Mas eu, por estar multiplicando o índice ou os índices, também vou multiplicar o expoente dos radicandos. O radicando aqui, que era 2, vai ser multiplicado também por 4. Se eu multipliquei o índice por 4, o expoente do radicando tem que ser multiplicado por 4. O expoente do radicando aqui, 3, eu vou multiplicar também por 3. Aí, olha o que eu passo a escrever. Eu escrevo raiz 12 de 7 elevado a 8.
Escrevo também raiz 12 de 6 elevado a 9. Ou seja, nós tínhamos raiz cúbica e raiz quarta, nós passamos a ter raiz 12 nos dois casos, índices iguais. Quando você altera os índices, automaticamente você altera o radicando. Então aqui o radicando passou a ter expoente 8 e aqui passou a ter expoente 9. Era expoente 2, passou a ser expoente 8, era expoente 3, passou a ser expoente 9. Então, nesse caso, nós usamos as habilidades de reduzir os radicais ao mesmo índice. Não importa se estamos alterando o radicando. O nosso objetivo era reduzir esses radicais ao mesmo índice. Agora, nós vamos ver como nós podemos racionalizar dois ou mais denominadores. O que é racionalizar? Olha, se você tem aqui raiz de 3, ou seja, você tem um radical no denominador. Para você operar com ele, você precisa tirar esse radical do denominador. Aí nós chamamos de racionalização. Mas o que é racionalizar um termo? É você encontrar o fator racionalizante. Portanto, se a raiz de 3 é 1,732, um inteiro, 732 milésimo, ou podemos adotar 1,7, ele quer saber, e quanto é 1 sobre a raiz de 3? E aí? Para nós resolvermos isso, nós iremos racionalizar esse denominador. Para nós racionalizar esse denominador, nós vamos encontrar o termo racionalizante. O que é o termo racionalizante? É aquele termo que, quando multiplicado pelo radical, nos permita retirar esse radical. Ou seja, o termo racionalizante de raiz quadrada de 3 é a própria raiz quadrada de 3. Agora, eu irei multiplicar não só o denominador por raiz de 3, o numerador também. Então, eu vou multiplicar uma vez a raiz de 3 vezes a raiz de 3. Quando a gente multiplica, uma vez a raiz de 3 é a própria raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, ou é raiz de 9, ou raiz de 3 ao quadrado. Então fica raiz de 3 sobre raiz de 3 ao quadrado. Olha, lembre, se o expoente do radicando é igual ao índice, o índice e o expoente do radicando deixa de existir. Sobrou somente o radicando, que é o denominador. Então agora nós temos a raiz de 3 dividido por 3. Se a raiz de 3 é 1,7, quando eu dividir 1,7 por 3, eu vou encontrar 577 milésimo. Ou seja, o que foi que nós fizemos aqui? Nós exploramos as habilidades de racionalizar um denominador. Então, foi isso que nós utilizamos, o fator racionalizante, para que nós pudéssemos retirar o radical do denominador, que é o objetivo principal, para que nós pudéssemos operar. E aí, compreendeu? Se você não entendeu, você pause o vídeo, volte do início, assista novamente. Se tiver dúvida, entre em contato conosco, que aí nós podemos ajudar vocês. Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueça de solucionar o problema proposto lá no formulário. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, que estamos à disposição. Um forte abraço e até o próximo encontro.